pessoas que pensam diferente de nós. Isso se chama sociedade, não é verdade? Isso se chama sociedade. Vivemos numa sociedade com culturas diferentes de nós. Isso não nos deixa ser diferente. Graças a Deus que nós vivemos num país laico, aonde várias religiões pode, né? A pessoa ela pode escolher a sua religião para ela manifestar a sua cultura acerca daquilo que ela acredita. Isso é muito legal no nosso país. Eu dou glória a Deus por isso, porque nós possamos expressar a nossa religião naquilo que nós acreditamos, amém? Eu só queria deixar isso claro nessa noite, que nós respeitamos a ciência, nós respeitamos a medicina, amém? Então, irmão Guilherme, nessa noite nós escolhemos, né, esse tema para estarmos abordando quem é Jesus, né? E eu acho muito interessante porque, apesar de nós estarmos vivendo numa geração de tecnologia, onde nós temos acesso a várias informações, existem muitas pessoas que ainda têm dúvida de quem é Jesus, quem é Deus. E nessa noite nós estamos aqui para dar uma introdução e um pequeno esclarecimento de quem é Jesus, não é verdade? Então hoje, nessa noite, nós queremos iniciar esse bate-papo trazendo, nós não podemos dizer quem é Jesus sem dizer quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo, não é verdade? Porque nós acreditamos na Trindade. Nós acreditamos que existe um único Deus, só que Ele trabalha de 3 maneiras diferentes. Nós acreditamos na Trindade. Se você não acredita nisso, amém, glória a Deus, respeitamos o seu pensamento. Mas é essa verdade que nós acreditamos. Nós acreditamos que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós acreditamos que Deus é Pai, que Jesus é o Filho e que o Espírito Santo é o nosso Consolador, a qual Jesus disse que Ele iria ao Pai, mas Ele deixaria conosco todos os dias de nossa vida. Amém? E não tem como nós falarmos de Jesus sem falar do Pai, que é Deus. Não tem como nós falarmos do Espírito Santo sem falar de Jesus, porque os 3 é único, eles trabalham junto. Então, para nós iniciarmos esse bate-papo, nós queremos falar sobre Gênesis, não é verdade, Guilherme? Então, eu gostaria que você desse uma introdução acerca de Gênesis, que chama um pouco a nossa teoria, né, da ciência, que é o tão famoso Big Bang. Graça e paz. Antes de tudo, o mais importante é a gente pensar que Jesus, independente da pessoa acreditar em Deus ou não, independente de achar que Jesus foi um homem, um profeta, o Filho de Deus, ele marcou a história. Sim. Isso é indiscutível. Nosso calendário é marcado por ele, a nossa vida, as consequências do que ele fez, assim, ficou marcado e isso não tem como mudar. Então, a gente está com essa proposta de estudar um pouco mais de quem foi esse homem, mito, de né? quem foi esse mito de verdade, o verdadeiro mito, que marcou, sabe, antes dele e depois dele, a nossa história, a história do ser humano, a história da humanidade mesmo, como eu disse. E a gente separou algumas passagens aqui para a gente debatendo, né, pastora? E deixa eu só abrir aqui. Amém. Então, já que ele é a passagem de Gênesis para dar introdução? Sim. Olha só, irmãos, nós vamos estar lendo Gênesis 1, porque sabemos que é o princípio de tudo, né? É o que nós acreditamos, nós cristãos, nós acreditamos nisso, na criação do céu e da terra. Que diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. É essa verdade que nós acreditamos. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. E aí começa o princípio da criação, a partir do versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. É essa a verdade que nós cremos, que Deus, ao chegar, né,
nesse espaço que nós chamamos de terra, ele se deparou sem forma e vazia. E aí ele disse, haja luz. E aí ele começou a criação. É isso que nós acreditamos, é pela fé. E existem muitas pessoas, Guilherme, que nos deparamos com a teoria do Big Bang, que nós respeitamos, né? Nós estudamos. Hoje, né, graças a Deus já terminei minha escola, mas enquanto eu fui aluna, todas as vezes que eu estudei ciência, que os professores vinham com essa questão do Big Bang, eu nunca questionei, eu nunca discuti, nunca falei isso é uma grande mentira, não é verdade? Porque nós respeitamos a teoria do Big Bang. Exatamente. Mas não é o que nós acreditamos. Nós acreditamos aqui em Gênesis capítulo 1, que diz que a terra era sem forma e vazia e não havia nada nela. E Deus que começou a criar. E aqui no capítulo 1 eu não vou ler porque é muito grande, mas se você ainda não conhece, né, o capítulo 1 de Gênesis, que é o livro da criação, Deus começa, e Deus ele foi um ser muito, Deus ele foi muito organizado. Ele separou a luz das trevas, ele separou o mar da terra, e ele começou a criar os animais, começou a criar tudo o que nós vemos hoje no universo. Cremos que foi Deus que criou. Exatamente, e assim, e a gente passa a perguntar, poxa, tá legal, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, Deus criou, Deus fala, haja isso, haja aquilo, e Jesus nisso, né? Sim. A gente para pensar, Deus fez, mas Jesus veio, sei lá, quantos anos depois? E aí a gente vai fazer um paralelo com João 1:1, que diz o seguinte, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito, nele está a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Então assim, é interessante a gente ver que o nosso Salvador, que o nosso Redentor que veio, o plano perfeito de Deus para a nossa salvação depois da caída do homem, já estava com o próprio Deus, e ele era o próprio Deus na criação. Então a gente vê mais ainda o amor de Deus por nós, enviar seu filho em se fazer homem, para viver, enfim, e ter toda essa história que a gente já conhece um pouco, e cada vez quer conhecer mais, e a cada vez que a gente lê na Bíblia a mesma história tem pontos novos a discutir, coisas novas a ver, entendeu? Então é muito interessante a gente parar para pensar aqui, calma aí, poxa, quem é Jesus? Jesus foi um homem que nasceu em determinado ponto e aí ele se tornou Deus? Não, ele já estava com Deus e ele era o próprio Deus, e sem ele tudo que foi feito não existiria. Então a gente já abre um ponto aí, um paralelo com Gênesis, botando junto com João 1:1, dizendo sobre a divindade de Cristo, né? Amém. E é isso, Guilherme, que muitas pessoas têm dúvida e dizem assim, mas Jesus apareceu do nada em Mateus, não é verdade? Lá nos evangelhos. Às vezes parece que assim, parece que Deus foi surpreendido pela humanidade fazendo um monte de besteira, aí falou, caramba, o que eu vou fazer? Já sei, vou criar Jesus. Não, ele já estava lá desde o início, ele era o próprio Deus e tudo foi feito por intermédio dele, entendeu? Então vamos deixar claro que Cristo já era o plano de Deus e já estava com Deus antes de tudo, não foi no meio do caminho, no meio do percurso, Deus criou o homem para uma coisa, ele acabou fazendo outra, e Deus, não vou enviar meu filho. Não, ele já estava com o próprio Deus desde o início. E um versículo que fala muito isso, aonde esses três estavam juntos na criação, é capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, que diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então esse versículo é um versículo específico onde Deus disse, façamos. Façamos. Deus não falou assim, eu fiz, eu vou fazer. Deus, a Bíblia é algo assim muito completa. Deus, ele foi perfeito em dizer façamos. Ele quis dizer assim, eu não estou sozinho, eu estou junto com alguém aqui para criar o homem. Então esta é a prova de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam juntos na criação. Não é verdade? E sabemos que a humanidade passou por vários processos, né? Deus, ele criou o homem, depois veio a mulher, a palavra diz que
né? Deus fez o homem adormecer e da sua própria costela ele criou Eva. E aí houve a queda do homem. E dali por diante nós percebemos quantos homens foram levantados e quantas falhas aconteceu. E Deus querendo sempre ter esse livre acesso ao homem, Deus querendo sempre esse relacionamento com o homem, e o homem sempre pecando. E nós vimos, né, passou por gerações de juízes e o homem sempre pecando. Depois veio gerações de reis e o homem sempre pecando. Depois veio gerações de profetas e o homem sempre pecando. E aí quando dá entrada ao Novo Testamento, onde Deus envia, porque a palavra diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. E Deus que ama tanto o ser humano, Deus que ama tanto pessoas, Deus quer salvar pessoas, Ele pensou o quê? Vou enviar o meu filho, porque eu quero de novo esse relacionamento entre o homem e Deus. Amém? Exatamente. E é legal que assim, a gente vê que Deus dá uns spoilers sobre o que ia acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê que Deus chega para Abraão e fala: Abraão, me dá aquele teu filho, seu único filho. Abraão tinha outro filho, né? Mas quando Deus disse isso, ele queria dizer em específico aquele que ele amava, Isaac. E legal que Deus pede ele em sacrifício, sabe? E naquele momento em que está ali Abraão com Isaac pronto para oferecer, devolver a Deus, eu acredito que Abraão cria no coração que Deus podia trazer ele à vida novamente. Sim. Entendeu? E mesmo se ele não trouxesse, a Bíblia nos leva para uma direção de que Abraão era obediente a Deus independente das circunstâncias. E é legal que a gente vê o filho amado, o seu único filho, sendo entregue, entendeu? Para manter uma aliança com Deus, para uma aliança com Deus. Então a gente vê em vários momentos no Antigo Testamento, antes da chegada de Cristo, de que Deus tinha essa vontade, tinha esse plano, que não era chegado o momento. Quando o momento chegou, é bem interessante que a gente vê aqui que Maria recebe uma visita de um anjo. Está lá em Lucas 1:30 e diz o seguinte: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Legal que aí vem trazendo alguns atributos do que ela estava gerando, que vem na sequência dizendo: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor de Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então, assim, é bem impressionante que você vê que era o plano de salvação ali, bem nítido, e que era definitivo, e que não haveria de vir outro, que não haveria de precisar fazer coisas novas, porque o que viria era o próprio Filho de Deus, e ele é o próprio Deus. Então, é interessante ver já nesse início os atributos que Jesus recebeu antes mesmo de estar no ventre de Maria. E a gente vê o profeta Isaías também profetizando sobre o que viria, como ele viria, para que ele viria e quem ele era. Então, é muito legal a gente ver a Bíblia toda conectada, sabe? A gente leu em João 1 que foi tudo feito por intermédio dele, e é tudo para ele, sabe? Então, a gente vê tudo se conectando e a gente vê como Deus é maravilhoso, sabe? E como ele se preocupa em fazer tudo de uma forma que vai nos dar salvação. Que mesmo a gente não merecendo, ele falou: olha, sabe o que eu ia fazer lá com Abraão? Eu vou fazer com o meu próprio filho. Eu vou entregar quem eu amo, um cara sem pecado, um cara que veio para mudar a história da humanidade, para morrer por mim, por você, e vai botar todos os seus pecados nele, e através do sangue dele a gente vai ter salvação. Amém. E assim, eu vi um vídeo esses dias do apóstolo, né, do pastor Nani Dias, e ele falou algo muito interessante, Guilherme, que eu queria trazer hoje para a nossa reflexão. Ele conta a história de uma criança que perguntou para o seu pai assim: pai, qual é o tamanho de Deus? E aí ele mostrou para o seu filho um avião lá no céu. Aí essa criança, ele falou assim: olha meu filho, olha aquele avião. Ele falou assim: ai pai, mas aquele avião está tão longe. Aí ele foi, pegou o seu filho e levou ele no aeroporto. E mostrou a ele o mesmo avião, a mesma marca que estava lá no céu. E falou assim: filho, você está vendo aquele avião ali? Aí ele: nossa pai,
que avião grande, muito grande. Ele falou assim, aquele avião é o mesmo avião que eu te mostrei quando estava lá no céu. Esse é o tamanho de Deus. O tamanho de Deus é conforme você se aproxima dele. Quanto mais você se aproxima de Deus, maior ele será na sua vida. Quanto mais você se distancia de Deus, menor ele será na sua vida. Então hoje eu queria deixar essa reflexão para as nossas vidas. Se você questiona quem é Deus, o tamanho de Deus, você vai continuar se questionando, porque quanto mais distante de Deus você estiver, mais pequeno para você ele será. Mas quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você querer ter experiências com esse Deus grande, mas que olha para nós que somos pequenos, ele vai mostrar a sua grandeza para você. Ele vai mostrar quem ele é, porque ele é um Deus plural. Ele é um Deus de todo, mas quando ele se trata para nós, ele se trata de um Deus singular, ele trata único. Quando ele vai tratar de nós, Guilherme, ele olha exatamente para as nossas vidas e ele trata somente individual. É lindo de ver um Deus grande, mas quando ele vai se tratar com a gente, ele nos trata de uma maneira única, ele trata de nós de uma maneira singular, e ele trata exatamente conforme a nossa necessidade. E é muito lindo ver que existe um Deus que ele mostra. Nós temos experiências. Nós não podemos ver Deus, mas nós acreditamos, porque nós olhamos para a natureza e não tem como imaginar que isso foi criado apenas de uma explosão. Não tem como imaginar que isso foi criado à toa. Isso foi criado realmente por um ser maior do que nós, que está numa atmosfera além da nossa atmosfera, que está de uma dimensão maior do que a nossa dimensão. Porque quando nós olhamos o mar, nós olhamos aquele mar sem fim, não tem como imaginar, Guilherme, que aquilo ali foi criado sozinho. Na verdade, isso é o que nós cremos e acreditamos, amém? Complementando o que eu tinha dito sobre o Antigo Testamento, a profecia de Isaías, está em Isaías 9, versículo 6, que vem dizendo o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Deus Eterno, Príncipe da Paz. Então, assim, é interessante a gente ver a grandeza de Deus, a grandeza de Cristo, e pensar que Ele se importa com cada um de forma única. Então, assim, o relacionamento que eu tenho com ele é diferente do relacionamento que a pastora tem com ele. E, assim, isso nos faz especial, sabe? Aleluia. Porque, às vezes, a gente tem um governo geral, sabe? Às vezes, um líder no geral, que ele trata no geral, mas não tem relacionamento com cada um. O nosso Deus não, ele é pessoal, ele vai diretamente. Se você for no seu quarto, fechar a porta, orar e conversar com ele, ele vai estar ali te dando atenção. Às vezes a gente escuta por muitas pessoas que não têm esse relacionamento com Deus, falando: mas Deus está muito ocupado com muitas coisas, enfim. Não, isso não existe para Deus. Ele é infinito, então ele pode resolver todos os problemas, ele pode estar em todos os momentos, em todos os lugares, atendendo todos nós. E assim, o que é legal, que a gente vai desenvolvendo relacionamento com Deus, com Cristo, e que as coisas que às vezes os outros acham pequenas, sabe? As coisas que a gente acha pequenas dos outros, mas quando faz sentido pra gente, quando nos incomoda, para Deus também tem sentido. Aleluia. Então é legal ver um Deus tão grande, tão maravilhoso, que está fora do nosso tempo, que está fora da nossa realidade, se importando com coisas pequenas. Fora da nossa dimensão, não é verdade? Porque é importante pra gente. Ele se importa com o que incomoda a gente, por mais que seja uma coisa que a gente acha pequena, mas ele é um ser pessoal e quer relacionamento. Entendeu? Ele está pronto, ele sempre está disponível a ter relacionamento com os que o buscam, né? Isso então aí. É importante a gente ver esse ponto. E também separei mais um versículo aqui, que depois dessa profecia sobre a vinda do Messias, depois da visita do anjo, é legal que Jesus chega e as coisas começam a mudar, e ele é reconhecido. Então a gente tem a certeza que o Cristo que veio ele, é Filho de Deus e não haverá outro, sabe? E aqui em João 1, versículo 29, diz o seguinte: no dia seguinte, João, no caso esse João Batista, viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então a gente começa a ver aqui que ele começa a ser reconhecido como Filho de Deus. Ele começa a ser reconhecido como nosso Redentor. Entendeu? Então a gente vai vendo no decorrer da história, vai conhecendo mais quem é esse Jesus, vai vendo as maravilhas que ele faz, vai vendo ele perdoar pecados. Sim, vai apresentando um Jesus a qual os judeus não estavam preparados para receber. Porque os judeus estavam preparados para um Jesus que ia nascer num palácio, com dinheiro, não é verdade? E veio um Jesus que nasceu em Nazaré. Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Veio um Jesus humilde, um Jesus que serviu, um Jesus que estava no meio de pecadores, um Jesus que estava no meio de pessoas excluídas pela sociedade. Olha como é lindo de ver, né? É interessante assim, a gente pensar que, imaginar um pouco, né? Tinha toda essa visão dos judeus, né? Pensar, poxa, vai vir o nosso rei, vai vir em grande pompa, sabe? Vai vir de uma forma... E a gente vê um homem simples, de uma maneira simples, e é impressionante que a gente vai lendo, conhecendo mais desse Jesus, e você vê que as pessoas ficavam impressionadas da forma que ele falava, da forma que ele se comunicava, do que ele dizia. E é interessante que, quando ele pegava mais pesado, alguns viravam e falavam assim, parafraseando aqui o versículo, mas calma aí, esse daí não é o filho do Zé e da Maria? Daí... É interessante que quando a gente fala de provisão, quando a gente fala que é um Deus misericordioso, um Deus bom, que vai nos dar vida, glória a Deus. Mas se ele fala, olha, calma aí, cara, se você quer ter relacionamento comigo, deixa isso de lado, a gente para pensar, calma aí, esse daí não é o filho do Zé e da Maria lá da... Sabe aquele marceneiro? Ele está dizendo que é Deus? Então é bem interessante a gente ver que ele fez questão de vir de uma forma totalmente humilde, fez questão de se relacionar com quem ninguém queria se relacionar, entendeu? Para mostrar que ele é um Deus pessoal, que ele é um Deus que ele vai ali, que ele sabe que ele está próximo da gente, independente dos nossos pecados, dos nossos erros, ele está sempre disposto a perdoar e trazer uma vida nova para a gente. Então, a gente vê essa maravilha que Deus preparou para a gente e que a gente é agraciado. E mais um momento que Jesus é reconhecido, está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 9. Vem dizendo o seguinte: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Uau. Então, mais uma confirmação, vem João falando, olha, tá vindo lá, sabe? Tá vindo lá, o nosso Salvador. Depois daquele batismo, vem a voz do céu dizendo, olha, esse é meu filho. Sabe? Que orgulho desse que tá aí, sabe? Veio através de Maria, sabe? José tá ali cuidando dele, mas é meu filho. Ele é o seu Redentor, ele é o nosso Redentor. Então, esse é um pouquinho dos atributos de Jesus, quem ele é, o que ele veio fazer. É claro que a gente vai estar discutindo aí nas próximas reuniões um pouco mais, assim, de forma mais detalhada sobre quem é Cristo, mas no geral a gente vê que ele é maravilhoso, que ele se fez homem e não se fez rico, ele se fez humilde para entender o que cada um de nós passa, cada um de nós, as dificuldades do ser humano, e mostrar que é possível vencer no sangue dele, e através da morte dele nós podemos ter vida. Amém, nós cremos que ele levou sobre si, como diz Isaías 53, que naquela cruz ele se fez maldito para nos fazer bendito. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Exatamente isso, o que, né, o profeta Isaías declarou. Exatamente, é bom lembrar que isso foi bem antes de Jesus vir. Isso. Então, assim, ele sempre foi anunciado. É legal que a gente vê a autenticidade de que ele é o próprio Filho de Deus e que não devemos duvidar disso, porque ele foi anunciado de uma forma, ele veio da forma que foi anunciado e ele foi confirmado de que era o Messias. Entendeu? Não abre brechas, não abre dúvidas para dizer que Jesus foi um profeta. Legal. Jesus foi um homem muito sábio. Legal, não, ele não era só isso. Ele é o Filho de Deus. E antigamente era dito que ele viria e quando ele veio foi confirmado que ele veio. Então, assim, não resta dúvidas de que ele é o nosso Salvador e que é tudo para ele, por intermédio dele, e que vivemos para ele, que ele muda a nossa vida, sabe? Então, nós somos totalmente apaixonados por ele. E quando eu tenho costumado a dizer para as pessoas que a nossa vida só faz sentido quando a gente entende quem é Cristo. Quem é Jesus, isso aí. Quem é Jesus. Porque quando a gente entende quem é Jesus, a gente entende para o que nós fomos feitos. Isso aí. E eu acho que isso é motivo de se alegrar, sabe?
Eu acho que a pessoa que talvez está ouvindo aí um momento de depressão, um momento de tristeza, ou num momento de frustração, às vezes a pessoa se preparou muito para alguma coisa e não conseguiu, e acha que aquilo dependia da vida dela. Mas não, Deus que leva a gente a muito mais além do que isso. E Ele promete vida eterna com Ele. Então, se a gente for falar sobre Jesus, é impossível falar sobre aonde Ele estava, como Ele veio e o que Ele prometeu a gente, né? A única certeza que nós temos é que todas as pessoas que cruzaram o caminho de Jesus nunca mais foram as mesmas. Nós temos relatos aqui na palavra de pessoas, né, que eram pecadoras, que viviam uma vida aprisionada e ao cruzar com Jesus tiveram as suas vidas transformadas. E hoje, na nossa geração, no nosso tempo que nós estamos vivendo, nós também temos experiências de pessoas, nós somos essa prova de quem nós éramos antes de Jesus. Quem era a Carla, quem era o Guilherme, quem era o Leandro, quem era o Mateus, quem era a Duda, né? Quem era a Lidiane, pessoas que estão aqui, quem éramos nós antes de Jesus. E ao cruzar com Jesus, ao abrirmos o nosso coração e dizer: Jesus, seja bem-vindo na minha vida, entra, faça morada, transforma, a nossa vida nunca mais foi a mesma, porque Jesus, Ele tem poder para transformar de dentro para fora. É esse evangelho que nós acreditamos. Nós não acreditamos no evangelho de mudança somente de aparência, mas nós acreditamos no evangelho genuíno, verdadeiro, um evangelho de arrependimento, que significa mudança de atitude e de mentalidade. Um evangelho que transforma de dentro para fora, um evangelho que faz você deixar de ser quem você era. Se você era um viciado, quando você cruza o caminho de Jesus, você não consegue mais permanecer no seu vício. Eu sei que é uma luta diária, mas quando você se depara com o seu vício, você olha a grandeza de Jesus, você fala: não tem como, porque como diz o louvor, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não tem como você viver longe dessa presença. E é esse Jesus que nessa noite nós queremos estar aqui para falar. Amém? Sim, só para complementar a questão dele vir como homem, dele vir da forma que veio, eu separei um versículo aqui que está em Hebreus 2,17, que diz o seguinte: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Aleluia. Então, assim, quando a gente passar por alguma dificuldade, sabe, ser traído em alguma área, ou se sentir sozinho, ou se sentir abandonado pelos familiares, amigos, a gente vem a saber que a gente tem um Deus que não só cuida da gente, mas Ele se fez homem, já passou por isso. E viveu, sentiu então, na pele, né? Nada melhor você ouvir o testemunho de alguém que tem propriedade para falar sobre algo. Então, a gente sabe que o nosso Deus é um Deus que faz questão desse relacionamento, que Ele fez questão de se fazer homem para passar por nós e mostrar que é possível vencer no nome dEle. Então, amém. É uma boa entrada, um bom início para o que está por vir aí. Essa verdade que nós acreditamos, na verdade, essa verdade que nós queríamos deixar para a sua vida nessa noite. E nós queremos orar por você, que talvez esteja nos assistindo ou vai assistir outro dia. Nós queremos orar pela sua vida. Você que talvez esteja vivendo uma vida aprisionada, você que esteja vivendo uma vida que você olha e fala assim: pastora, não tem sentido nenhum estar aqui nessa terra, eu não sei para que eu nasci, eu só vim para sofrer, eu sou um fracasso ambulante. Existem pessoas que dizem isso, existem jovens que declaram isso na sua vida. Você acredita, Guilherme? Existem jovens que falam assim: eu sou um fracasso ambulante, eu não consigo ser feliz em relacionamento, eu não consigo ser feliz na minha vida profissional, eu não consigo ser feliz na minha família, eu só nasci para sofrer. Meu filho, porque você ainda não encontrou Jesus, porque o dia que você encontrar Jesus, a sua vida vai passar a ter sentido. O dia que você entender que você não veio nesse mundo por um acaso, você não foi criado por um acaso. Talvez até o dia de hoje o seu pai, a sua mãe, a sua família falou: para que você nasceu? Você nasceu por um acaso, você foi um descuido, você foi um erro. O Senhor Jesus te criou com um propósito
alma. Então, baixa essas armas, baixa esse pensamento, abre o teu coração e reconheça que Ele tem um plano, um propósito. Ele tem grandes sonhos e projetos para fazer na sua vida e através de você. E nessa noite eu gostaria de orar por você, aonde quer que você esteja. Eu não sei se você está me ouvindo agora, se você está assistindo essa live outro dia, mas eu gostaria de orar pela sua vida e declarar que o mesmo Jesus que mudou a minha vida, o mesmo Jesus que mudou a página, que virou a página na minha vida, que refez a minha história, Ele tem o poder o suficiente para transformar a sua vida. Eu não sei como você se encontra, eu não sei aonde você chegou, eu não sei qual é o erro que você talvez possa ter pensado assim: nossa, pastora, mas eu estou no fundo do túnel, eu estou no fundo do poço. O Senhor tem poder para te arrancar desse fundo do poço, o Senhor tem poder para te arrancar desse fundo do túnel, amém?